Opa, e beleza? Eu sei que vocês vão ficar surpresos por esse top 5. É um top 5 muito diferente de se falar, né? Mas vocês sabem que o meu canal é muito diverso, né? E eu estava fazendo o top 5 onde o protagonista ele é apelão, começa fraco, etc. Mas, mano, esse top 5 me bateu na minha mente, eu tinha que fazer ele. E quando eu tenho que fazer, já era. Mas eu espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo. E até a próxima. O treinador genial de artes marciais. Até que ponto vai uma pessoa em busca do seu objetivo? Choi, ele era um agente das forças especiais que ele acabou sendo forçado a se aposentar devido a múltiplas lesões em seu corpo. Depois de longos anos de recuperação em busca de uma nova rotina, para manter o seu foco, Choi se aperfeiçoou em treinamento muscular, buscando um novo propósito de vida, se formando em nutrição e educação física. A sua vida começou a ganhar um novo rumo, mas por causa que uma pandemia global veio e deu uma rasteira nele, agora Choi está tendo que fazer absurdos para manter a sua academia de pé, passando por várias situações estressantes para se manter firme. Mas por causa da pandemia e dessas situações que ele está tendo que passar, isso deixava ele muito estressado. E seu médico disse para ele, por Choi ser um homem muito vaidoso, ele teria que tomar cuidado, já que o estresse ele faz com que as pessoas percam cabelo. Entretanto, ele acabou achando algo que fazia com que ele se sentisse mais calmo. Ele adorava ler novelos. E isso acabava fazendo ele se lembrar da sua juventude. Quando ele era criança, ele morava com seus avós e ele sempre lia novelos lá. E isso deixava ele no estado de zen. Enrolando os dedos para procurar uma novel nova para ler, ele acabou achando uma que chamou sua atenção. Em pouco tempo, lendo aquela novel, ele começou a sentir seu corpo bem relaxado e ele acabou adormecendo. E ele acabou entrando no estágio de zen profundo. Isso fez com que seu corpo relaxasse ao extremo, mas ele estava sendo acordado por uma outra pessoa que acabou entrando na sua casa, e essa pessoa estava chamando ele de outro nome. Por ele ser um adulto, e aquela ser uma criança que ele está chamando ele, Choi, ele resolveu entender mais sobre aquela situação. Por que um monge está na residência dele? E por que esse monge está chamando ele de Munjin, que tem o mesmo nome do protagonista da novela que ele estava lendo na noite passada? E por que as coisas da sua casa tinham sumido? E por que esse monge acabou raspando a cabeça dele? Rapidamente ele acabou percebendo que ele acabou sendo mandado para a novela que ele estava lendo, que eram as crônicas do monge Shaolin. No corpo do protagonista ele estava. Como um adulto, ele acabou resolvendo seguir aquela pessoa que chamava a pessoa do seu corpo de Munjin, para falar com os adultos, para ver se ele conseguisse entender mais um pouco daquela situação, porque ele foi parado nesse mundo. Mas quando eles chegaram lá nos adultos, ele percebeu que estava acontecendo um treinamento. E ele viu que aquele treinamento era bem grotesco. Então, como um grande professor de educação física, ele resolveu mostrar que as pessoas ali, que aquele treino estava machucando os alunos. Isso fez ele se lembrar dos instrutores que ensinavam os alunos a treinar errado na academia também. Então, como uma pessoa madura, ele resolveu falar que aquele treino estava errado. Isso causou uma discussão bem profunda entre os monges e ele. E o instrutor sênior dos monges acabou percebendo que não daria simplesmente certo só discutir com o Munjin. Então ele resolveu fazer uma proposta para ele. Se em 7 dias ele conseguisse vencer alguém, treinou por muito tempo com esse treinamento brutal deles, ele não seria expulso. Mas se ele fosse vencido, ele seria expulso com todas as desonras possíveis, já que ele enfrentou um superior. Então agora ele vai ter que treinar para mostrar que seu método ele é eficaz. Músculo Joseon. Choi Yong, como todo coreano, teve que se alistar e servir ao seu país, mas ele foi mandado para a linha de frente. A sua unidade, ela não era a linha de frente à toa. O seu treinamento era extremo, ao ponto de quando Choi terminou o seu alistamento, a sua mãe quase não o reconheceu. O exército moldou o seu caráter e a sua disciplina. Mesmo após ele sair de lá, ele não largou os seus exercícios. Choi era extremamente inteligente. Mesmo sendo apaixonado pela academia, ele era muito inteligente, ao ponto de suas colegas de classe não o reconhecerem em cada aula que elas frequentavam com ele. Entretanto, ele não tinha seu corpo forte, e sim seu cérebro também. Ele acabou se formando na classe como o primeiro aluno, e com todas as honras. Ele se formou em nutrição, educação física e também história. Ele amava história. Tudo porque ele tinha um sonho de se tornar o melhor professor de academia possível. Depois de realizar seu sonho, Choi, no seu dia do lixo, é o dia que literalmente ele não come tudo certinho, ele resolveu sair com seu amigo para beber, para comemorar o seu fim de faculdade. E agora sua nova jornada no meio fitness. Ao voltar para sua casa, enquanto fazia sua última refeição, Choi vê um artigo sobre o rei Jeong, contando um pouco sobre a vida dele, como foi curta. Choi pensa como seria um mundo antigo se existisse musculação, até onde o mundo moderno estaria hoje. E isso era só sua imaginação pensando. Talvez fosse a ressaca, mas Choi foi acordado no corpo estranho de outra pessoa. E seus anos de academia sumiram. Agora ele está no corpo de uma pessoa gordinha sedentária. Depois de ficar mais calmo e através do servo daquela pessoa, ele descobriu que ele retornou no tempo, na era do rei Jeong, e no corpo de Shu Yang,
o segundo príncipe. Mesmo aquela situação sendo bem estranha, como historiador, ele queria ver com seus próprios olhos como era o grande rei Jeong, aquele homem que acabou marcando a história, mas faleceu muito cedo. Choi foi surpreendido, Jeong realmente era grande, porque ele estava acima do peso. Por que Jeong chamou ele? O primeiro príncipe, ele tinha uma obrigação de escrever relatos sobre o governo, mas só que as letras dele eram muito pequenas, então o rei chamou o segundo filho, que era ele, para escrever com uma letra um pouco maior. Só que depois de conversar com o rei, Choi ganhou uma habilidade. Ele poderia avaliar o corpo da pessoa só de olhar, e seu pai iria morrer. E assim que ele morresse, ele se lembra da história que teria um banho de sangue no Império. Choi, no corpo de Shun Yang, precisa levar seu conhecimento do mundo moderno para o mundo medieval, para salvar o reino. Já que nesse mundo ainda não foi inventado o alongamento, primeiro ele precisa melhorar o corpo também dele, físico, e depois convencer ao rei a fazer o mesmo, e assim trilhar o seu caminho de fitness. O atleta da masmorra. Depois de muito esforço, o atleta Yuan Sol estava numa disputa de levantamento de peso. Assim que ele usou toda a sua força para conseguir levantar aquela barra, e ele acabou conseguindo e virou o atleta mais forte do mundo. Devido ao seu tamanho e esforço muscular, ele teve uma parada cardíaca. Ele, pensando que isso era um problema de pressão baixa, como acontece todas as vezes com os atletas, Yu resolveu pensar na sua vida. Os motivos que fez ele começar a treinar. Será que foi para ficar mais forte? Talvez pela modinha que estava acontecendo no mundo, ou até pegar mulher. Porém, enquanto ele esbanjava os seus pensamentos, uma voz vinha em sua mente, como se fosse um carregamento de tela dizendo que agora ele era uma nova espécie, a espécie Bodybuild. Ao acordar pensando em tomar um whey, Yu percebeu que ele havia morrido. Yu percebeu que aonde ele estava tinha um monte de frango perto dele. Pensando que ele morreu e foi para algum inferno devido a ele ter comido tanta carne de frango em sua dieta, os frangos começaram a bicar ele. Assim ele acabou usando a força do puro ódio e socando aquele frango na cabeça. Ele ganhou uma habilidade agora de ver as calorias dos frangos. Assim ele começou a devorar eles. Só que Yu, quando ele olhou para o seu corpo, ele percebeu que agora todo o seu esforço e sua dedicação foram todos jogados no lixo. O seu corpo de antes, que era de um atleta, parece que agora é um corpo de um frango que nunca malhou na academia. Como ele não tinha peso lá, ele resolveu improvisar com uma árvore e começou a malhar, fazendo por 3 meses agachamento. Ele teve uma evolução, mas não era nada se comparado ao seu eu do passado. Entretanto, ele não sabia onde estava, mas sempre brotava a galinha de lá. Então ele iria conseguir evoluir gradualmente, mas todas as galinhas ali eram fêmea. Quando o galo apareceu, e o vendo que não teria chance contra ele, o mesmo resolveu correr. Só que quando ele corria, por causa do seu treino, o Ema deu uma habilidade para ele de recuperação muscular. Mesmo no máximo da fadiga, se ele descansasse, o seu corpo iria se recuperar. Assim ele resolveu enfrentar aquele galo, para no fim conseguir saborear sua carne. Depois de concentrar toda a sua força num único golpe, Yu acabou derrotando aquele galo. Ao saborear a carne daquele galo, ele se perguntava que tipo de lugar é esse onde ele veio parar. Seja forte, Lee Seo. Era para ser mais uma noite normal entre amigos. Quem até mostrou um pouco da sua força para os seus amigos na máquina de soco, só para remonstrar para todos o porquê ele é o mais forte da escola. Até que ela apareceu de novo em seu caminho. Alguém que fazia quem não olhar para ninguém como igual, via ela como igual. E o nome dela é Seung Seung. E quem pensava, como alguém tão pequeno pode ser tão forte? Não importa o quanto eu olho para você. Será que eu devo desafiá-la? Como só eu percebo que tem um monstro aqui? Será que eu devo desafiá-la? As pessoas vão me criticar se eu desafiar uma garota? Os destinos acabaram dando uma chance para Kim, já que a próxima aula era educação física e seria queimada. Então ele poderia desafiá-la sem fazer com que as pessoas olhassem para ele torto. Mas não importava o quanto ele acertasse nela, ela nunca ia. Aquela batalha entrou num impasse, e foi assim que Kim resolveu usar a sua última esperança, tacando a bola com toda a sua força, mas ela segurou aquilo como se não fosse nada. Infelizmente, eles não teriam como continuar aquela batalha, já que eles teriam que retornar para a sala. E ao fim da aula, Seung resolveu dizer para Kim acompanhá-la até a sua casa. E Kim pensou que finalmente ela iria desafiá-lo também. Então, se ela desafiá-lo, ninguém poderia falar que ele ganhou de uma garota. Mas andando com ela, ele pensava, por que até agora ela não falou nada? E quando Seung finalmente resolveu falar, não saiu uma palavra de desafio da sua boca. Ela simplesmente perguntou para Kim se ele gostava dela, já que ele ficava toda hora encarando ela. E é muito estranho o garoto ficar olhando para a menina o tempo todo. E Kim ficou em choque com aquela reação. Ele esperava um desafio, não uma parada de você gosta de mim? Porém, 2 monstros, devido a Seung estar demorando muito para chegar em casa, vieram buscá-la. Na verdade, aqueles 2 monstros eram o pai e o irmão de Seung. E Kim ficou mais em choque ainda. E ele reconhecia a força de Seung. Mas aquilo ali era demais, até para ele. Será realmente que eles são humanos? Pessoal, olha, como traduziu poucos capítulos desse manhwa, eu adoro esse manhwa, velho. Tipo, se você quer ler em inglês, porque, tipo assim, esse manhwa é muito bom. É muito legal. Né, eles não estão traduzindo assim, né? Eu não achei um site que traduziu muitos capítulos, mas eu vou deixar pra vocês descobrir, porque tipo assim, o segundo capítulo já é um pouco mais a história de Seung, né? Porque os protagonistas dessa obra são ela e ele, né? Vocês têm que ver.
O Florista Forte, New World, um jogo capaz de realizar os seus sonhos, onde você pode guerrear, ganhar dinheiro e até se tornar o rei daquele mundo. Essa propaganda estava bem chamativa no telão. Nosso protagonista estava doido para jogar New World. Lá ele poderia ser um florista. Esse era um sonho bem distante dele. Só que o amigo dele acabou lembrando para ele que ele tem alergia à flor. E seus pais nunca deixariam ele ser um florista. Só de olhar para ele, ele foi feito para herdar a academia dos pais dele. Ao ponto de todos ficarem intimidados com seu físico. Seu melhor amigo resolveu levar ele para testar New World, escondido dos seus pais. Por via das dúvidas, ele ia deixar ele na floresta de luz. Lá tinha muitas flores. E já eu poderia curtir muito aquela vista lá. Mesmo com todo o seu tamanho, ele era muito gentil. E New World tinha uma opção de você habilitar a sua aparência no mundo real. E Jael não era esse tipo de pessoa que utilizava, vou utilizar um corpo de elfo, etc. Ele utilizava o corpo real dele. E ele estava muito feliz, porque dentro daquele jogo ele poderia ser um florista. E a sua obsessão era tão profunda pelas flores, que ele mesmo ganhou uma nova habilidade. Agora ele poderia aprender tudo sobre as flores. E ao se aprofundar dentro da floresta, Jael achou um lindo jardim. E uma flor específica deixou ele bem intrigado. Todas as flores haviam brotado, menos ela. E logo apareceu uma missão para ele, sobre a flor que nunca brota. E agora o nosso prota teria que fazer de tudo para aquela flor brotar. Como sua insistência não fazia aquela flor brotar, o prota correu para a Vila dos Elfos, para conseguir materiais para fazer aquela flor finalmente brotar. Só que a aparência de Jael era similar a um monstro, por causa dos seus músculos e do seu tamanho, fazendo os elfos atacá-lo. Mas Jael não era de ataque, e sim de defesa, mostrando para os elfos que ele não era um monstro, e sim humano. E também ele era um amante de flores. E mostrou para os elfos também que ele tinha uma missão de ajudar uma flor a brotar que nunca brotava. E os elfos acabaram levando ele correndo para a anciã dos elfos. E na verdade a flor que nunca brota é uma missão do Deus dos Elfos, que ele criou essa missão para o seu sucessor que salvaria os elfos. E com essa missão ele poderia criar uma nova floresta para os elfos. E existem vários elfos em New World. E esses elfos não têm lares, eles estão esperando o Salvador. E nosso protagonista, ele descobriu que ele era um amante de flores digno de herdar essa missão. E de finalmente despertar o legado de Tirligg Lux, do Deus dos Elfos.